A fotossíntese mais simples. As reações termonucleares produzem a excitação dos átomos de hidrogênio e hélio e a luz emitida atinge os planetas do Sistema Solar. Moléculas orgânicas e íons metálicos são capazes de absorver esta luz, através da excitação eletrônica, porém a forma mais comum de retornar ao estado inicial se dá através de calor, que não produz trabalho útil. O acoplamento desta absorção com um processo químico permite o aproveitamento desta energia. A fotossíntese é a forma que os seres vivos utilizam a luz para a produção de energia e síntese de moléculas orgânicas. As rodopsinas são um grupo de enzimas que absorvem luz através de um grupo retinale ligado covalentemente a uma enzima que se localiza na membrana celular, atravessando-a de um lado para outro. Enzimas que operam dessa forma são a bacteriorhodopsina, a alorodopsina e as rodopsinas ligadas à visão. A estrutura é semelhante: 7 hélices que atravessam a membrana criando um ambiente em cujo interior está um grupo retinal, que absorve luz para bombear prótons do lado de dentro para fora ou registrar o estímulo luminoso. O retinal é um aldeído que apresenta propriedades cromóforas, que absorve na região da luz visível, e a fixação na rodopsina ocorre pela formação de uma ligação imina, que é a ligação C-N, com um resíduo do aminoácido lisina, que contém o grupo NH2. Esta reação apresenta alguns detalhes que a tornam interessante dentro da química orgânica. A ligação C-N é menos estável do que a ligação C-U, e por isso as iminas se formam em quantidades ínfimas nestas reações em meio aquoso. Para que seja formada a imina, a reação deve ocorrer em meio anidro, o que é garantido pela natureza globular do interior da enzima, em que a água não tem acesso ao seu interior. A ligação C-N permanece intacta após a sua formação pela exclusão de água. O grupo retinal não pode ser substituído por aminoácido, açúcar, ácido graxo ou base nucleica, porque estas biomoléculas não apresentam duas características fundamentais: absorção de luz no meio da região do visível e mudança conformacional que pode ser transformada em um estímulo. A estrutura primária das rodopsinas é variável, porém sua estrutura secundária se conserva em mamíferos e insetos. A variação no ambiente altera as propriedades de absorção do retinol no interior da enzima. Veja abaixo os espectros da bacteriorhodopsina, alorodopsina, rodopsina sensori, CIRI, e rodopsina sensori, SRI. Este efeito se deve à estabilização diferencial dos estados fundamental e excitado. O grupo imina está na forma protonada, estabilizado por uma interação eletrostática com um aspartato próximo. Na SRI a distância entre a amina protonada e o aspartato é de 4,5 angstrons e na BR é de 5,2 angstrons. A resposta ao estímulo luminoso é variável de acordo com a enzima. No caso da bacteriorhodopsina é o bombeamento de prótons. Para a rodopsina é a ativação da proteína G e para a rodopsina sensor é a ativação da transducina. Estas características mostram que a estrutura do retinal é necessária para as propriedades de absorção de luz. A bacteriorhodopsina é provavelmente o sistema mais simples para atuar como bomba de prótons com o fim de produzir energia química. A membrana celular não permite a condução do próton, H+, pela sua estrutura, que é hidrofóbica e espécies químicas com carga não passam, mas a rodopsina atua como uma bomba de prótons de dentro para fora da membrana. O mecanismo de bombeamento é promovido pela absorção de um fóton com a energia correta para a inversão de configuração da dupla C de trans para cis. Poderíamos propor uma molécula que absorva a cor mais simples, que levasse em conta um processo gradual para a biossíntese do cromóforo? Uma pista poderia ser a rota biosintética do retinal, baseada na condensação do isopentenil pirofosfato e do dimetilalilpirofosfato, formados a partir da condensação da acetilcoenzima A na rota do mevalonato. O DMAPP e o IPP podem ser combinados formando moléculas mais complexas, adicionando resíduos de isopreno, 2-metilbutadieno, cada processo. O produto originário a partir de 2 unidades é o geranil pirofosfato. Porém as ligações duplas não estão conjugadas, e absorvem como se fossem alcenos isolados, com absorção máxima a 200 nanômetros, na faixa do ultravioleta.
Os fótons com essa energia quebram as moléculas orgânicas, logo alcenos simples que absorvem nesta faixa podem ser descartados como cromóforos. O foco recai sobre dienos e polienos, porém são necessárias 5 ligações conjugadas para colocar no comprimento de onda para a luz visível. Estes valores evidenciam a necessidade de no mínimo 6 ligações conjugadas para que ocorra a absorção no início da luz visível a 380 nanômetros. Para que este primeiro sistema tenha evoluído, seria necessária a síntese de um polieno com no mínimo 6 ligações duplas de forma espontânea no meio primordial. Contudo, este requisito se torna improvável, devido às reações de adição que são comuns em alcenos. Por exemplo, os alcoóis são formados a partir da reação de alcenos com água, e são mais estáveis do que os alcenos e nas condições de exposição fotoquímica, são comuns as reações de dimerização de ligações duplas. Outro requisito fundamental é que a absorção de luz seja traduzida em uma modificação das propriedades moleculares. No caso das rodopsinas, a transformação é a inversão de configuração da ligação dupla carbono-carbono. Este processo em alcenos requer cerca de 60 kcal por mol e ocorre termicamente acima de 250 graus, condição incompatível com a vida. Porém, a bacteriorhodopsina contorna a limitação pela protonação, que é a transferência de H+, para o nitrogênio da ligação imina, o que diminui a energia necessária para a inversão da ligação C-C vizinha. A protonação ocorre pela presença de um resíduo de ácido aspartico próximo ao nitrogênio. A transferência do próton diminui em 5 kcal por mol a barreira de rotação, logo a própria enzima também atua sobre as propriedades do retinal. Todos estes processos ocorrem na ordem de picosegundos. O retinal apresenta o número mínimo de ligações duplas conjugadas para que ocorra a absorção da luz. Os grupos estão posicionados corretamente para a protonação e desprotonação do nitrogênio, o que enfraquece a ligação dupla. A estrutura do complexo covalente rodopsina-retinal permite uma variação na sua estrutura e nas propriedades químicas sem que ocorra a perda da propriedade de absorção de luz. Mudanças nos aminoácidos próximos ao grupo retinal modulam o comprimento de onda absorvido, permitindo a distinção de cores. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o Problema Químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas em confronto com o conhecimento químico atual, avaliando a sua adequação com a formação dos tijolos da vida, aminoácidos, açúcares, lipídios, RNA, DNA e as outras moléculas da vida. Convido você a se inscrever no canal e comprar o livro Ajuda o Canal.